Eu ia começar meu comentário por aí, né? É curioso que alega-se que é suspeita a época em que sai essa denúncia, véspera de eleição. Em primeiro lugar, nós temos eleição a cada 2 anos no país, né? Porque quando não é municipal, tem também outras eleições e isso tem interesse direto ali dos políticos, dos caciques partidários envolvidos. Então, a cada 2 anos tem eleição. Essa desculpa é meio esfarrapada. E, além disso, também o gasto feito em publicidade, que é o teor da denúncia, ele também é feito às vésperas, né, de eleição. Então, se é suspeito agora a investigação para alegar perseguição política, também fica mais suspeito ainda o gasto em si, de 1 em cada 5 reais gasto para tampar buracos, para pavimentar ruas, ser gasto em publicidade. Então é óbvio que fica parecendo aí uma promoção mesmo. E cá entre nós aqui, né, o governador João Dória, em que pese qualidades e tudo mais, ele tem se mostrado muito marqueteiro mesmo, né? Acho que isso é uma questão que muitos têm percebido, principalmente ao decorrer da pandemia, isso ficou muito claro, né? Acho que se ele estiver isolado numa ilha, ele vai aparecer de máscara. Isso é só para dar um exemplo, né? Talvez ele tenha uma crença de que é importante essa imagem que ele transmite aos outros, mas ele ficou envaidecido aí de ser chamado de médico do Brasil pelo presidente, alegando que escuta muitos médicos, essa história da ciência, isso tudo aí soa bastante marqueteiro também, né? Então, eu acho que o que o governador e então prefeito tem que explicar é por que gasta 1 em cada 5 reais, em vez de ser para pavimentar a rua, para fazer propaganda daquilo, né? Se não tem esse efeito pedagógico todo, essa necessidade toda de alertar e informar a população acerca de uma obra visível e tudo mais. Sobre a questão do asfalto, como a Thaís já levantou, né? É claro também que esses políticos gostam mais de obras visíveis do que, por exemplo, saneamento, obras subterrâneas, né? Daí a importância de um marco do saneamento e atrair, então, capital privado para esse setor, porque da forma que temos até hoje, dependendo do estado, o resultado está aí, né? Quase metade da população sem tratamento, coleta e tratamento de água e esgoto. E ainda tem a turma da esquerda, né, mais radical, indo contra esse tipo de coisa. Veja que coisa desumana. Sobre suspeitas de corrupção em geral, a improbidade seria uma forma de corromper o espírito público e os gastos públicos, eu alertaria ainda que essa questão toda da China e da vacina, que tem gerado desconforto em alguns, ela precisa estar sob escrutínio também da lei, né, e dos órgãos competentes. Eu quero lembrar que em 2017, claro que não era ligado ao Dória, né, ainda, mas o Butantan foi alvo de denúncias do Ministério Público Estadual, porque a Fundação Butantan, que é quem toca de fato os recursos, foi lá acusada de furtos que somavam até, se não me engano, 100 milhões de reais. Então, quando você junta o Butantan, que tem esse respeito todo do ponto de vista técnico, mas tem escândalos para trás, pelo menos denúncias, com China, que é uma ditadura sem transparência e tudo mais, e com a compra envolvendo dezenas de milhões de vacinas por bilhões e bilhões de dólares, é óbvio que isso tem que ser feito com muito cuidado e ter o holofote aí, né? O escrutínio detalhado da lei para não ter nenhum tipo de problema. E para terminar, muito rapidamente, eu só quero chamar a atenção que existe um duplo padrão, né? Quando a gente vê improbidade administrativa em outros governos, né, envolvendo, por exemplo, no governo tucano ainda, né, alguém como Ricardo Salles, hoje ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, muitos jornalistas pedem sua cabeça com base nisso, né? Falam, o governo não está livre de corrupção, tem lá o ministro com improbidade administrativa, que era do governo tucano, né? Agora está aí, uma denúncia de improbidade administrativa envolvendo o João Dória. Será que os jornalistas vão pedir, de fato, a sua cabeça?